favor, não faz isso. Joel, por favor, levanta. Shoot the lights out high till it's bright out. I'm strong enough, and I can do this. It's all I ever wanted for as long as I can remember. I want to be just like you. Oh, just another lonely night. You will be, son. Are you willing to sacrifice your life? Sabe aquele momento em que a gente termina uma história, seja jogo, série, livro, filme, enfim, e fica com aquele sentimento esquisito aqui dentro? Uma coceira na alma, um silêncio depois da tempestade em que o herói ou heroína sobreviveu, o vilão caiu e o mundo até pode ter sido salvo e tal, mas alguma coisa dentro do personagem e da gente também não volta a ser como antes. O trauma meio que é basicamente isso. É a parte da história que meio que tende a ficar mesmo quando a narrativa acaba. É o que resta quando o protagonista vence, mas percebe que a parte mais difícil tá sendo lidar com ele mesmo por dentro. Talvez seja por isso que, particularmente, as histórias que mais me marcam, eu percebo, não são necessariamente sobre pessoas tentando começar, e sim aquelas sobre os que tentam continuar. É engraçado, né? A gente cresce sempre com esse ideal de que os heróis são sempre invencíveis, mas conforme a gente vai crescendo, a gente passa a entender que ninguém nunca é assim. Ninguém precisa ser assim. É só continuar lutando, continuar caminhando. São essas histórias que me trazem mais conforto quanto à vida real mesmo. The Last of Us mesmo é uma franquia sobre várias coisas. E cada pessoa pode responder algo diferente ao ser perguntado o tema central do jogo qual é. É uma história sobre amor, é uma história sobre famílias que a gente escolhe, sobre corrupção, sobre os limites do progresso e da ciência, e também é um baita estudo sobre trauma em si. Sobre o que acontece quando a dor vira a única forma de continuar em frente. No começo da história, o trauma em si é um evento. Pro Joel mesmo, vem com a perda da filha, o fim da civilização, o caos como um todo, mas conforme a narrativa avança, o trauma vira quase que uma linguagem própria. Todo personagem ali se comunica através de um tipo de dor, sabe? Uns com controle e violência, outros com o silêncio, uns tentando esquecer, outros tentando dar sentido ao que restou ainda. O Joel, o protagonista do primeiro jogo, é um tipo de retrato do trauma não tratado. Ele perdeu tudo e decidiu, mesmo que inconscientemente, que o amor era perigoso demais para sentir de novo. Ele não é movido pela esperança, e sim pelo medo de reviver o que já sentiu no passado. É por isso que ele, como personagem, se fecha, que ele endurece, que ele passa a não hesitar, não confiar, até que ele conhece a Ellie. E é aí que algo na história e nele começa a mudar. Tudo começa ali a evoluir e a história se desenvolve para algo mais singelo, mas também mais cruel e humano. O que The Last of Us faz não é prometer que o amor cura nossos traumas inteiros. Ele só mostra que o amor pode aliviar um pouco as coisas, fazendo a gente querer viver apesar dos traumas. So time heals all wounds, I guess. It wasn't time that did it. Quando o Joel, por exemplo, no final do primeiro jogo e da primeira temporada, mente pra Ellie, aquilo pode sim ser considerado egoísmo, mas nunca é tão simples, sempre tem algo a mais. É também um tipo de desespero, é o próprio trauma dele tomando a decisão. Ele prefere, em teoria, privar o mundo de uma possível cura, se for preciso, do que perder outra vez alguém que ele ama, o mundo dele. É o tipo de amor que nasce da ferida e dói tanto quanto a própria perda mesmo. Já a Ellie, ela é meio que o oposto, ela já nasceu dentro do trauma todo. Ela nunca conheceu o mundo antes dele, diferente disso. Pra ela, a dor é algo normal, e o devastador mesmo é ver como ela tenta encontrar sentido em meio a tudo que a gente vê. No jogo 1, pelo menos boa parte dele, ela ainda acredita de algum jeito que dá pra salvar alguém, ou mesmo o mundo. Ainda há uma fagulha de inocência se recusando a se apagar, apesar das tentativas alheias, sabe? It's me! It's me! It's me! Look! It's me. He tried to... Oh, baby girl. It's okay. It's okay. No. Mas no segundo jogo, o trauma dela se transforma e se mostra em raiva, em culpa, em um tipo doentio de obsessão.
A parte 2 de The Last of Us é quase um espelho do primeiro, só que completamente quebrado e estilhaçado nos seus paralelos. Essencialmente, é a história de alguém tentando se curar fazendo exatamente o que a feriu. A Ellie não quer apenas vingança puramente, ela meio que quer o controle, ela quer de alguma forma dar o mínimo de sentido a todo aquele trauma, sabe? Mas às vezes, e isso é o mais doloroso eu acho, o trauma não precisa fazer sentido para existir, para ficar ali com a gente mesmo sem ter sido convidado. E algo fascinante no universo de The Last of Us, que eu acho que os desenvolvedores trabalharam e desenvolveram muito bem, é como o trauma como conceito consegue ser tanto individual quanto coletivo. Tipo, o mundo da franquia são várias sociedades traumatizadas tentando fingir normalidade de uma maneira muitas vezes forçada. Tipo, a Fedra, os Vagalumes, Jackson, qualquer comunidade que a gente acaba encontrando e conhecendo, todas são versões diferentes de como pessoas buscam se reorganizar diante do caos, tentando muitas vezes fingir que aquela dor acabou, sabe? Mas nada desse tipo realmente acaba, especialmente quando a gente tenta negar a sua existência. O fungo continua apenas crescendo, e o mais simbólico, algo que eu acho que foi feito propositalmente por quem desenvolveu, é que o fungo do jogo em si, o Cordyceps, não mata apenas para destruir e ponto final. Ele mata justamente para continuar sobrevivendo, sabe? Exatamente como o trauma faz. E talvez seja por tudo isso que The Last of Us é tão pesado e dói tanto, especialmente quando a gente acaba de jogar ou assistir. É uma franquia que mostra que sobreviver não é o mesmo que vencer. Sobreviver é, de certa forma, carregar tudo o que aconteceu e ainda assim tentar achar um motivo para continuar. E no fim das contas, o Joe, a Ellie, são só duas pessoas tentando aprender a viver com o que eles perderam. O trauma deles se torna o elo, o combustível e até mesmo a prisão, a maldição que os une. E o que o jogo e a série parecem tentar dizer é essencialmente que a cura não é esquecer tudo o que aconteceu, e sim é encontrar alguém com quem você possa lembrar, e ainda assim continuar se reconstruindo por dentro. E de todas as histórias na cultura pop sobre trauma e esse tipo de reconstrução, poucas me marcaram tanto, sinceramente, quanto a do Zuko. Porque a Avatar nunca tratou a dor desse personagem como um detalhe do passado. Não, se a gente parar pra pensar, por grande parte do desenho ela é a espinha dorsal de quem ele é mesmo. Com o passar do tempo a gente pode se relembrar do Zuko apenas como esse vilão que vira herói, mas ele é um pouco mais que isso, ele é o retrato de um garoto que foi ensinado a acreditar que o amor precisa ser merecido e conquistado por ele. Isso porque o trauma dele começa dentro de casa, e isso é o que torna isso tão real e palpável. Ele cresceu na sombra desse pai que via ele como fraco e de uma irmã que representava tudo que ele deveria ser. O pai dele, o Ozai, o Senhor do Fogo, é o tipo de figura que transforma o afeto em meio que uma moeda de troca com os próprios filhos. E isso molda o Zuko completamente. Ele passa boa parte do desenho mesmo tentando recuperar a sua honra, quando o que ele realmente busca é ser amado e aceito por quem ele é. E essa é a armadilha do trauma. Quando ele vende quem deveria proteger e amar a gente começa a confundir amor com aprovação ou coisa do tipo. É por isso que cada vez que o Zuko falha ou erra, ele não só se irrita, ele se esbraveja, se explode, se odeia. I'm angry at myself! Porque na cabeça dele, cada erro é uma confirmação de que o pai dele tinha razão o tempo todo. E a cicatriz no rosto dele é muito simbólica, porque não é coincidência, é a dor tornada visível, palpável. É o trauma materializado que ele carrega sem poder esconder nem que ele queira. E o período de exílio do Zuko é a melhor metáfora visual em si para o que o trauma faz com a gente. Ele anda pelo mundo tentando encontrar algo que o faça sentir inteiro de novo, e quanto mais ele tenta provar o seu valor, mais longe de si mesmo ele fica. E por um tempo ali no final da segunda temporada e no início da terceira, ele até acredita que vai conseguir, que conseguiu na real, que se capturar o Avatar, se ele fizer tudo que o pai quer, tudo vai se resolver, tudo vai voltar a ser como era antes na cabeça dele. Mas esse desenho é uma história sobre equilíbrio no fim de tudo. E equilíbrio só vem quando a gente encara o próprio caos dentro da gente. Por isso que essa jornada de redenção do Zuko é tão lembrada até hoje, porque é uma jornada de autoconhecimento no fim de tudo. E é só quando ele entende que o que ele queria de volta nunca existiu, que o pai dele nunca amou ele, por exemplo, é aí que ele começa a se curar de verdade. E é aqui que entra um dos personagens mais importantes e amados da animação, o tio Iroh.
Ele é a âncora emocional do Zuko, o amor que ele nunca teve, mas que tava ali o tempo todo, de certa forma, né? O Iroh não força o Zuko a mudar. Ele não o julga culpado quando o Zuko erra e não abandona ele quando ele se perde. Ele só espera. E é isso que Avatar entende profundamente sobre o trauma, que a cura em si não acontece porque alguém nos conserta de uma hora para outra, mas porque alguém nos espera voltar e nos aceita nos melhores e nos piores tempos. O episódio dos contos de Ba Sing Se mesmo, que eu já tratei em alguns momentos aqui no canal, mostra isso de uma forma bem silenciosa também. Quando o tio Iroh canta para o filho falecido em um momento de luto e aceitação, a série lembra pra gente que o trauma nunca some, ele sempre vai estar ali incorporado, a gente só aprende a viver com ele. E é exatamente isso que o Zuko também aprende com o tio Iroh. O perdão, nesse contexto, não é sobre o pai, é sobre parar de se odiar, é sobre si mesmo. Quando o Zuko finalmente escolhe e concretiza esse caminho da redenção, não é porque ele se tornou bonzinho do nada, é porque ele parou de tentar ser quem os outros queriam que ele fosse. E o detalhe mais bonito disso tudo é que o trauma dele nunca é apagado completamente no desenho. Ele continua ali, nas hesitações, nas memórias do Zuko e, mais materialmente, na cicatriz. Mas agora tem tudo um propósito, sabe? Avatar nunca diz que o trauma desaparece, ele só mostra que com o tempo a gente aprende a caminhar junto a ele, sabe? E acho que é por isso que o Zuko toca tanta gente até hoje, sabe? Com anos que o desenho já terminou. Porque todo mundo, de alguma forma, de alguma escala, já quis ser amado por alguém que não podia amar de volta, sabe? Todo mundo, eu acho, em alguma escala, já sentiu que precisava conquistar o direito de meramente existir. E é esse tipo de redenção, eu acho que poucas histórias têm a coragem e ao mesmo tempo a habilidade de mostrar com tamanha precisão. Uma que não vem da vitória de derrotar alguém, não, mas vem da vulnerabilidade mesmo consigo mesma. E assim como The Last of Us, Avatar também entende que o trauma não é o oposto do amor, ele é o que faz o amor ser tão necessário no fim de tudo. Agora, se o trauma do Zuko é o de um garoto tentando ser amado, eu diria que o de BoJack Horseman, do protagonista, é o de um homem, no caso um cavalo, que cresceu sem entender o que o amor realmente era. Porque se Avatar é sobre aprender a caminhar com as cicatrizes, apesar das cicatrizes, BoJack é sobre olhar para elas e perceber que às vezes a gente passa tanto tempo tentando ignorar elas, que a gente acaba virando parte delas. I guess my question is, do you think it's too late for me? What? I mean, am I just doomed to be the person that I am? The person in that book? I mean, it's not too late for me, is it? It's not too late. Diane, I need you to tell me that it's not too late. BoJack, I need you to tell me that I'm a good person. I know that I can be selfish and narcissistic and self-destructive, but underneath all that, deep down, I'm a good person and I need you to tell me that I'm good. Em BoJack, nada começa do zero. Tudo, inclusive o protagonista, é o resultado de um ciclo. Ele é filho de pais emocionalmente ausentes que transformavam o lar, a casa da família, em um campo de batalha praticamente. Ele cresceu acreditando que o carinho é algo que você precisa arrancar a força para conquistar. E que o sucesso pode preencher qualquer buraco deixado por qualquer falta de afeto, amor, coisa do tipo. Mas o problema com buracos emocionais é que quanto mais a gente tenta preencher eles ou negligenciá-los com qualquer coisa, mais eles vão crescendo. E é assim que BoJack na série transforma o trauma em um espelho mesmo. Um espelho que mostra pra gente quanto as nossas dores não resolvidas acabam transbordando. E não só machucando a gente, mas também respingando em quem tá por perto de nós. O BoJack como pessoa, ou cavalo no caso, ele é o retrato de alguém que entende intelectualmente, racionalmente, o que é o certo a se fazer, o que é o certo a ser. Mas emocionalmente ele não parece saber como chegar lá e se manter, sabe? E isso é que torna o trauma tão perigoso, é algo que distorce a nossa bússola moral, faz a gente se confundir a autopunição com responsabilidade, por exemplo. E é isso, essa é uma das coisas mais brutais e honestas em BoJack, é que o personagem principal tem noção que ele é o problema. Ele se vê destruindo tudo que ele toca, mas ao mesmo tempo ele sente que não merece nada melhor do que o que ele recebe. E essa é a armadilha que vem com a culpa, ela convence a gente que sofrer é a única forma de pagar por quem a gente é. É por isso que vários episódios de BoJack se mostram tão devastadores, especialmente nas últimas temporadas. Os episódios colocam o BoJack como personagem frente a frente com tudo que ele perdeu, não como uma punição direta, mas mais como um tipo de constatação em meio ao silêncio.
É o momento em que ele percebe que a redenção não é algo que te dão, é algo que a gente decide que merece, decide conquistar isso. E isso é uma decisão difícil para quem passou a vida inteira acreditando que não merecia nada, além do pior. O BoJack, de certa forma, é o contrário do exemplo anterior, o Zuko. Porque enquanto o personagem do Zuko tenta quebrar o ciclo em determinado momento, o BoJack é o adulto que perpetua ele, mesmo às vezes sem perceber. Ele é cruel com personagens como a Diane, como o Todd, da mesma forma que o pai foi com ele. Ele distancia as pessoas que o amam da mesma forma que a mãe fazia com todos. E a série é honesta demais pra fingir que isso se resolve só com um pedido de desculpa ou com tá tudo bem, mano. Oh, great, of course. Here it comes. You can't keep doing this. You can't keep doing shitty things and then feel bad about yourself like that makes it okay. You need to be better. You are all the things that are wrong with you. It's not the alcohol or the drugs or any of the shitty things that happened to you in your career or when you were a kid. It's you. BoJack Horseman nunca foi sobre superar propriamente o trauma. É sobre reconhecer o custo de não lidar com ele o mais rápido possível. Mas ainda assim, o final da série consegue ser surpreendentemente esperançoso de certa forma. Porque os desenvolvedores fizeram o BoJack entender algo que muitos de nós, a gente demora a aceitar. Que o trauma não define o que a gente pode se tornar. Ele só explica o que a gente foi até agora, foi até ali. E o primeiro passo para mudar é aceitar isso sem maiores julgamentos ou sem ódio brutal contra si mesmo. O BoJack ele mostra esse outro lado da moeda do que a gente já viu com o Joel, o Ellie e o Zuko também. Tipo, se The Last of Us como franquia fala que o trauma vem da perda e Avatar com o Zuko e afins fala do trauma como uma rejeição, BoJack fala do trauma que vem a partir da herança. E o que a gente faz quando a gente herda a dor vinda dos outros que vieram antes? Quando a gente cresce achando que o amor é uma transação de negócios. Sei lá, às vezes crescer é meio que isso, sabe? Finalmente a gente ficar em silêncio com o próprio passado, com as próprias escolhas e perceber que se a gente verdadeiramente buscar se entender, os nossos traumas não vão ficar gritando tanto quanto antes mais. Como já deu pra perceber até aqui, o trauma é uma força bem estranha. É algo que destrói, mas também que de certa forma constrói. Às vezes ele quebra a gente ao meio, outras vezes faz a gente criar realidades inteiras só pra tentar se manter inteiro com o que a gente ama. Tá, isso foi um pouco específico, mas ninguém representa isso melhor do que a Wanda da Marvel. Acho que o que mais fascina nas pessoas que presenciaram WandaVision como série e o arco da Wanda no geral é que o MCU, especialmente, tá acostumado com explosões, vilões megalomaníacos, batalhas até cósmicas em escala, e de repente a Marvel parou pra contar uma história sobre algo tão humano, tão singelo, algo como a própria dor. A dor que é tão insuportável que a Wanda prefere reescrever o mundo do que admitir que perdeu tudo que ela amava. Quando a gente conhece a personagem nos Vingadores, ela já carrega cicatrizes enormes. Ela perde os pais, ela perde o irmão em meio à batalha e mais tarde ela perde o amor da vida dela mais de uma vez. E o que ela faz? O que qualquer ser humano, sinceramente, faria se tivesse poder suficiente quanto ela. Ela decide consertar o que já foi quebrado. No caso, tentar fazer isso, né? O problema é que o trauma em si não é algo que pode ser resolvido com, sei lá, um estalar de dedos ou coisa do tipo. E é isso que a série WandaVision entende com uma sensibilidade bem rara, até especialmente no meio de super-heróis. Cada episódio é meio que quase que um estado do luto, desde a negação, raiva, até a barganha, ou aceitação, ou depressão. Tudo isso disfarçado sob esse formato de uma dramédia de super-heróis. É como se a Wanda estivesse tentando usar o riso para esconder todo o choro que tá internalizado dentro dela. E quem nunca tentou fazer isso, sendo sincera? A gente cria nossas próprias realidades, pequenas, seguras, até rotinas previsíveis, distrações pra nossa alma, pra nossa cabeça, tudo pra não ter que encarar o que ficou de fora ali, ainda não resolvido. O amor e o luto são meio que irmãos nesse tipo de momento, sabe? Não dá pra apagar um sem acabar apagando o outro por consequência. É que nem aquela fala que o que é o luto senão o amor que tá perseverando. É bem poético, é bem trágico, porque a Wanda, ela tenta perseverar por tempo demais. Ela não quer deixar ir, perder tudo e aceitar aquilo, ela quer se prender no tempo. Ela quer manter o que ela ama dentro desse looping temporal perfeito, mesmo que isso signifique aprisionar outras pessoas no processo.
E é aí que a história dela se torna tão, mas tão fascinante, porque a Wanda, ela é uma heroína, ela é uma vilã, tudo ao mesmo tempo. Ela é uma mulher que ama demais e por isso acaba destruindo tudo ao seu redor. Ou tentando, pelo menos. E esse é o cerne, é o centro do trauma dela, o núcleo. Mostra que o trauma não transforma necessariamente as pessoas em monstros horríveis. Às vezes só faz com que a gente haja como um, pra tentar não sentir aquela dor novamente. E a beleza e a tragédia de WandaVision, da Wanda como personagem, tá no momento em que ela percebe e entende tudo isso. Ela fecha um ciclo que começou há muito tempo, muitos filmes antes. Ela passa por algo que o Joe, a Ellie, o Zuko, o BoJack e outros personagens aqui fariam se tivessem o poder que ela tem. Todos os personagens estão tentando à sua maneira lidar com a perda, com o vazio que vem depois, com o trauma. A diferença deles pra ela é que a Wanda literalmente tem o poder pra criar essa nova realidade como forma de escapismo. Isso é um símbolo bem poderoso do que a gente faz quando o trauma dói demais. A gente também cria esses mundos, só que nossos, internos, sabe? E a coragem da Wanda, que é algo que a gente também precisa entender, é que às vezes reconstruir o que é real, o que é de verdade, o que aconteceu, dói muito. Mas é o único jeito da gente existir de novo. E talvez o verdadeiro ato de heroísmo esteja justamente nisso aí. Em não derrotar os monstros gigantes internos, mas sim em enfrentar o que quer que o espelho devolva pra gente quando a gente decide olhar pra ele. Quando a série Invincible começou, muita gente, eu incluso nisso com certeza, achou que seria só mais uma paródia violenta e boba de super-heróis. Tipo aquele padrão The Boys, sangue, humor, exagero, aquela mistura meio cínica que virou tendência, querendo ou não. Mas bastam alguns poucos episódios pra gente perceber que, peraí, tem algo a mais aqui. Invincible é muitas coisas, mas também é uma história sobre trauma hereditário, sobre o que acontece quando a violência deixa de ser só um espetáculo visual e vira quase que um legado. E ninguém carrega isso com mais intensidade que o protagonista, o Mark. Ele começa como o típico adolescente empolgado, esse garoto comum que de repente ganha os seus poderes, mas o que ele herda também não é só a força, e sim o fardo de ser o filho do Omni-Man, o homem que representa tudo que é de mais assustador nesse ideal de perfeição. E essa é só a primeira camada de todo esse trauma que a gente vê na série, quando o amor e o medo vêm respectivamente da mesma figura. O Nolan, o Omni-Man, não é um personagem que é puramente um vilão. Ele é um pai, um mentor e ao mesmo tempo um lembrete constante de que o protagonista, o Mark, nunca vai ser bom o suficiente. E quando chega o momento da grande revelação, pelo menos da primeira temporada, de que o pai dele realmente vê os humanos como seres inferiores, o Mark é forçado a lidar com algo que é puro terror psicológico só da gente parar um segundo pra pensar. Perceber que o homem, a pessoa que te ensinou o que é certo e o que é errado, também é o monstro responsável por destruir tudo que você mais ama. O trauma em Invincible não é apenas ali individual, ele é transmitido de um indivíduo para o outro. O Omni-Man destrói cidades, pessoas, mas o que ele mais destrói é o sentido de segurança que o Mark e os outros personagens tinham sobre o mundo. A partir dali, tudo que o protagonista faz é uma tentativa desesperada de provar que ele pode ser diferente, que ele pode ser melhor. Mas é isso que torna a jornada dele tão dolorosa e ao mesmo tempo deixa a gente tão engajado em continuar vendo. A cada vez que ele salva alguém, no caso tenta salvar alguém, ele também tá tentando de certa forma salvar a si mesmo, a própria figura do que ele representa. E a série não mascara o custo disso, isso é muito incrível. O Mark apanha, sangra, perde, se culpa, ele é constantemente lembrado de que ser um herói, um super-herói, não impede que você falhe, e ele falha muito. E esse é o ponto mais poderoso de Invincible. A violência ali não é só visual, ela é emocional acima de tudo, porque cada soco que o Mark dá ou leva tem ali por trás, seja no momento ou depois, uma lição sobre algo, sobre vulnerabilidade, sobre o fato de que nem toda dor é física e que algumas das cicatrizes que a gente leva, que a gente carrega, não podem ser curadas com super força, sabe? O Mark é invencível, como diz no título, não porque ele é imune à dor ou coisa do tipo, mas porque ele sente e ainda assim, apesar da dor, ele segue em frente, tentando ser melhor. E é curioso como essa é a essência de todo herói traumatizado que a gente vê, inclusive os que eu já citei até aqui. O Joel tentando seguir em frente em meio ao luto, o Zuko tentando quebrar esse ciclo de ódio, de violência que o pai criou, a Wanda tentando recriar o amor que ela perdeu. Todos eles de alguma forma estão tentando fazer o que o Mark faz, que é simplesmente dar significado à própria dor dele.
E o mais interessante é que a série não se limita só ao Mark, isso que é o melhor. Cada personagem ali, até mesmo secundários, são um reflexo diferente desse mesmo tema. A Eve, por exemplo, ela tenta usar os poderes dela pra fazer o bem, mas percebe que o mundo meio que algumas partes não querem ser consertadas. É meio que o trauma de querer salvar tudo e perceber que nem tudo quer ser salvo, sabe? A Debbie também, que é a mãe do Mark, a minha personagem favorita, ela vive o trauma silencioso da mulher que descobriu que o seu casamento, o pai do seu filho, era uma farsa. Ela é o retrato dessa dor cotidiana, aquela dor que não explode em batalhas cósmicas espaciais, mas consome a gente em silêncio dia após dia. O que Invincible faz é muito genial, de mostrar que o trauma não é o fim da história, ele pode ser até o começo. A série culmina no Mark entendendo que a dor dele não vai sumir, que ele não vai superar qualquer coisa que o pai ou alguém tenha feito com ele, ou com os amigos, ou com a família, com a terra, mas ele pode escolher não repetir o mesmo padrão. E essa escolha, a de ser diferente mesmo quando tudo te empurra pro contrário, é o verdadeiro ato de heroísmo mostrado em Invincible. Porque o trauma, e aqui eu falo não na série, mas na vida real mesmo, tenta transformar a gente em outra pessoa. Mas o Mark é um exemplo da cultura pop que escolhe permanecer humano apesar de tudo. Acho que é por isso que Invincible mexe tanto com a gente, né? Porque no fim, todo mundo tem os seus próprios problemas, todo mundo tá tentando ser forte, todo mundo tem essas barreiras, essas cicatrizes, esses conflitos que a gente não compartilha, mas que a gente sente todo dia. Essas coisas são curiosas sobre o trauma. Ele é ao mesmo tempo a ferida e o lembrete de que a gente sobreviveu até aqui. Cada uma dessas histórias que eu falei aqui, e muitas outras também que não teve tempo de citar, falam sobre isso do seu próprio jeito, de um jeito único e diferente. Mas no fundo todas estão tentando responder as mesmas perguntas. O que a dor faz com a gente e o que a gente pode fazer a partir disso? Para alguns é como o Joel, ele cria uma casca, uma barreira para não sentir mais nada porque sentir parece doer demais. Para outros é como a Ellie, que ela se transforma em obsessão, em uma tentativa desesperada de dar sentido à perda. O Zuko particularmente carrega o peso do olhar do pai e passa metade da vida tentando ser alguém que ele nunca precisou nem ser. A Wanda tenta recriar o que perdeu, o BoJack se esconde por trás do sarcasmo e cinismo, o Mark de Invincible, bom, ele tenta não se tornar o homem que ele mais amou, mas que também mais causou dor a ele. É isso que faz essas histórias tocarem tanto na gente, porque elas não tratam o trauma como um fim que foi decretado e acabou. Não, mas é como algo que molda o nosso caminho, que faz parte, mas que a gente consegue continuar apesar disso. Elas não romantizam a dor, o trauma, mas buscam mostrar, cada uma da sua forma, que existe algo profundamente humano em tentar continuar mesmo depois deles. Nossos traumas, de certa forma, são como uma rachadura, ou muitas rachaduras, que por mais que a gente tente esconder, é através delas que a luz entra uma hora ou outra. É ali que mora, que pode morar a nossa vulnerabilidade ou sentimentos como a empatia. Enfim, acho que esse é meio que o grande poder dessas narrativas. Lembrar pra gente que a força não tá em nunca quebrar, em nunca perder. Não, mas tá em escolher continuar mesmo quando isso acontece, mesmo quando a gente tá remendado, sabe? Quando o Joel, por exemplo, decide abrir o coração aos poucos para a entrada da Ellie, quando o Zuko muda o próprio destino da própria família, da própria linhagem, quando o Mark perdoa a si mesmo por aqueles que ele não pôde salvar, quando a Wanda só aprende a deixar ir o que já foi. O que eles estão dizendo lá no fundo, mesmo que inconscientemente, é que a dor não define quem eu sou, e que eu sou mais do que as minhas cicatrizes. A gente, como sociedade, vive num mundo que sempre quer que a gente esteja sempre inteiro, 100%, sempre bem, mas talvez a beleza dessas histórias é que lembram pra gente que não tem problema a gente, às vezes, não tá tudo isso, não tá 100% bem. Essas histórias mostram que crescer e buscar se curar dos nossos traumas não é um caminho linear, sabe? É um caminho confuso. Mostra que as cicatrizes não são falhas, mas são guias atestados de que a gente sobreviveu ao que a gente passou. Mas é isso. Acho que o que eu quero dizer no fim é que a dor do trauma, eventualmente, ela passa, ela diminui, mas o que a gente aprende com ela, isso fica. Isso sempre fica.